Olá, muito bom dia, graça e paz. Hoje é quinta-feira, 9 de abril de 2026. Estamos aqui para mais uma meditação da Palavra de Deus, dando continuidade à mensagem de meditação de ordens espirituais, para a gente saber se defender contra aquilo que a gente não vê, mas que pode nos conduzir ao pecado para nos afastar de Deus. Vamos falar com Deus, orando a Deus agora. Senhor, eterno Deus e Pai de todos que têm uma aliança com Cristo através do sacrifício, nós te suplicamos que o Senhor tenha compaixão de nós. É uma guerra espiritual contra a alma, contra o coração, contra os nossos pensamentos, e só mesmo através da sabedoria e do temor ao Senhor, por meio da Tua Palavra, com a ajuda do Espírito Santo, é que nós vencemos a tudo isso. Nos ajuda a todos nós, é o que te oramos e te agradecemos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos falar hoje sobre o tema blindando o nosso coração contra os fascínios dos nossos olhos. É um perigo. A palavra de Deus em Tiago, no livro de Tiago, capítulo 1, diz que o pecado ele começa a seduzir, e primeira epístola de João, capítulo 2, também fala que a sedução do pecado ele começa pelo o fascínio daquilo que a gente vê e cobiça. Então temos que ter muito cuidado. Sabendo disso, o diabo e os demônios, e se a gente não tiver cuidado, a nossa própria natureza humana que está dentro de nós também pode nos assediar para isso. Mas se referindo aos ataques espirituais, temos como texto bíblico básico primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz o seguinte, está aqui. Sede sóbrios e vigilantes. Nós lemos o versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. O que é ser sóbrio e vigilante? Ser prudente, estar atento, ser uma pessoa sensata, estar sempre se observando. Então, o inimigo de nossas almas e o pecado está ao nosso derredor, só procurando uma brecha, procurando um momento, uma situação que a essa esteja fazendo com que nos distraiamos, ficar distraído contra o temor a Deus. Então é sobre isso que nós vamos meditar e temos que nos atentar para essa área espiritual, se referindo ao coração e aos olhos. Vamos falar apenas de duas pontuações, vamos ser bastante breve aqui. Primeira pontuação, o fascínio, delírio e encantamento. É desse jeito que o mal faz. Vamos ler logo o versículo e vamos tecer comentários. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e também deu ao seu marido. Então o diabo veio e seduziu. Olha essa árvore. E ela já estava cobiçando. Esse é o primeiro passo que faz com que a pessoa caia. Olhar, ver e depois não procurar querer aquilo que é errado, a pessoa se desviou do pecado. Mas se a pessoa viu, cobiçou e desejou e quer
e era traído e dá lugar, aí já se fica presa do mal, do pecado, para assim cair no pecado. É isso que o diabo faz. Foi isso que ele fez com Eva. Mostrou as aves e falou que não era nada demais, que ali também ia dar conhecimento a ela sobre o bem e o mal e ia ser semelhante a Deus. É assim que o diabo faz. Ele mente, ele diz uma meia verdade, mas por trás também uma meia mentira. E é assim que ele tem enganado a muitos. Ele é o enganador de todo mundo, de todas as nações. Isso está escrito em Apocalipse, capítulo 12. Se não me foge a memória, me parece que é o versículo 9. Depois leia na sua Bíblia. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquele que é sedutor, que vem de mansinho na nossa mente. Olha, que coisa, olha só. Aí é nesse momento que a gente tem que trazer os nossos pensamentos, como diz em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, leva todo o nosso pensamento a Cristo, ao temor. Poxa, a palavra de Deus diz isso, será que isso vai de contra a palavra de Deus ou não? E se for, nos afastar. Segunda pontuação, e aqui já estamos concluindo. O perigo de deixar-se ser atraído pelos sentimentos e cobiça aquilo que nos afastará do amor e do temor a Deus. Então, é um perigo a gente deixar ser atraído. Há um certo servo de Deus, há certos pastores que têm falado isso. Você pode, o pensamento, ele pode até vir, igual um passarinho, pousar na nossa mente. Só não pode ficar e fazer ninho. A gente tem que refutar, tirar ele de nós, repreender, resistir. É isso que Deus diz na sua palavra em Tiago, capítulo 4. Resistir o diabo, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus e Deus nos ajudará. Concluímos com essas seguintes palavras. Tenhamos cuidado com o que vem de sentimento ao coração e aos nossos olhos. Vamos falar com Deus. Amado Deus e Pai, nós temos falado tua palavra e a primeira pessoa a que tem que conduzir a viver a prática somos nós que a estamos a ensinar. Nos ajuda tanto a mim como a todos. É um sacrifício, é uma conduta de vigilância para a gente nos desviar de tudo que nos seduz para conduzir ao pecado. Em nome de Jesus, te oramos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe até a todos. Ótima quinta-feira e até a próxima, se assim Deus nos permitir.